tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os princípios fundamentais da nossa República. Hoje nós vamos falar do artigo 1º, do artigo 2º, do artigo 3º e do artigo 4º da Constituição Federal. São assuntos que, quando aparecem no nosso edital, normalmente aparece uma questãozinha na prova. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse assunto, mas nós vamos ficar craque nele hoje e vamos acertar a nossa questão na hora da prova. Então vamos lá. Qual é o nome do Brasil? O Brasil possui um nome que não é só Brasil. O nosso nome é República Federativa do Brasil. Então, pessoal, no nosso nome nós já temos algumas informações importantes. República. O que é república? República é a nossa forma de governo. O que é federação? O que significa a palavra federativa? É a nossa forma de Estado, tá? Então, na hora da prova, eles costumam fazer a seguinte pergunta: qual é a nossa forma de governo? Nossa forma de governo é república. Qual é a nossa forma de Estado? Federativa. E qual é o nosso sistema de governo? Nosso sistema de governo é o sistema presidencialista, tá? Isso é importante que a gente saiba na hora de uma prova, tá ok? Outra coisa, quais são os elementos do Estado? Para existir um Estado, para existir um país, tá? Esse país, ele precisa de 3 elementos. Quais são os 3 elementos que um país precisa ter? Ele precisa ter um povo, um território e soberania, governo, tá? Não existe país sem povo definido, não existe país sem território definido e não existe país sem governo soberano, ok? O Brasil tem um povo definido, sabe-se quem são os brasileiros natos, tá? Nós reconhecemos os estrangeiros também no nosso país. Ele tem um território definido, nenhum país aqui na América do Sul está em luta com o Brasil por algum pedaço de terra. Então o nosso território ele é definido e ele tem um governo soberano, democraticamente eleito, reconhecido por todos os países do mundo, tá? Então nós temos os 3 elementos do Estado, que é o povo, o território e a soberania. Esses são os 3 elementos do Estado. Atenção, tá? Vai acompanhando o nosso material. Há uma diferença entre as referências de população, povo e cidadão. O que é população? Quando eu vejo falar assim, ó, população. População são os brasileiros e estrangeiros em território nacional. O que é povo? Povo se caracteriza pelos brasileiros natos e naturalizados. E quem são os cidadãos? São os nacionais que possuem direitos políticos. Por exemplo, o garoto tem 15 anos, filho de mãe e pai brasileiro e nasceu no Brasil. Ele é brasileiro nato, mas ele não é cidadão. Por quê? Porque ele não exerce direitos políticos. Então, para eu ser cidadão, eu preciso exercer direitos políticos. Se eu não exerço direitos políticos, eu faço parte do povo brasileiro. Tá ok? Território é o lugar onde há aplicação do ordenamento jurídico. A base física onde o governo governa, né? Onde o presidente, o primeiro-ministro, o rei, a rainha exercem o seu poder, tá bom? E aonde as leis daquele país devem ser respeitadas, tá, gente? Soberania e governo, entendeu? Essas palavras são associadas. Na hora da prova pode vir a palavra soberania ou pode vir a palavra governo. O governo ele tem que ser reconhecido pelos outros países para ele ser soberano, tá? Então o Brasil tem um governo soberano, ok? Pessoal, olha a questão que eu apresento aí para vocês. Vamos acompanhá-la? De acordo com os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, assinale a opção que apresenta respectivamente as formas de Estado e de governo adotadas no Brasil. Então a banca está perguntando para nós, respectivamente, qual é a nossa forma de Estado e forma de governo. Então ele vai misturar federação, república e presidencialismo, que é o sistema de governo.
Nossa forma de Estado é federativa. Nossa forma de governo é república. Então a letra A, federação e república. Já achamos a nossa resposta. As demais alternativas não são por quê? A letra B, a letra C e a letra E trazem o presidencialismo, que é sistema de governo. E a letra D traz república e federação, não traz a resposta na sequência que a questão vem pedir para nós. Tá bom? Vamos falar agora dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Um assunto que cai muito em prova, os fundamentos da República Federativa do Brasil. O Brasil possui 5 fundamentos que eu vou identificar pela mnemônica Sociediva Plu: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Esses são os 5 fundamentos da República Federativa do Brasil. So de soberania, si de cidadania, di de dignidade da pessoa humana, va de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e plu de pluralismo político. Tá? Nosso material a gente traz a definição de cada um deles. As questões de prova não procuram a definição, tá? Elas simplesmente procuram perguntar para você se você sabe quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil. E as questões de prova misturam os fundamentos com o quê? Com os objetivos e com os princípios das relações internacionais. Tá, gente? Ao final dos fundamentos da República, do Sociediva Plu, nós temos um parágrafo que diz bem assim, acompanha aí: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Gente, o poder, ele pertence a quem? O poder é de quem? O poder é do povo. E o povo exerce esse poder de 2 formas. Primeira forma, diretamente, por meio do quê? Do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular de lei. Esses 3 assuntos a gente estuda lá na frente em direitos políticos. Mas o povo também exerce o seu poder de maneira indireta. Quando que ele exerce de maneira indireta? Quando ele vai lá, elege um representante, esse representante assume o poder, toma posse e começa, por exemplo, um deputado, a apresentar um projeto de lei. Só que quando ele apresenta um projeto de lei, muitas vezes o projeto de lei que ele apresentou não é aquilo que eu gostaria que fosse apresentado. Mas isso faz parte da democracia, o quê? Da representatividade. Tá? Eu elegi ele, dei uma carta em branco para ele, ele vai lá, apresenta um projeto de lei, muitas vezes que não é de meu interesse, e eu fui o responsável por eleger aquele deputado. Nós exercemos o poder nesta hora de maneira indireta. Então nós exercemos o poder de maneira direta e indireta, tá? Mas o poder todo pertence ao povo, ok, gente? Isso é muito importante ficar bem definido para nós. Ainda sobre os princípios fundamentais, eu tenho a soberania, tá? A soberania, ela tem uma representatividade no plano interno e no plano externo. Soberania tem a ver com qual palavra? Governo, ok? Então o governo tem que ser soberano, tanto no plano interno quanto no plano externo. O presidente da República pode acontecer de um presidente da República sofrer manifestações contrárias ao seu governo. Isso é perfeitamente possível, perfeitamente plausível dentro do jogo democrático. O governo receber críticas, manifestações contrárias à sua administração, isso acontece em todos os governos. Pessoal, só que isso não significa que o governo tenha que ser o quê? Destituído, porque ele é um governo soberano. Por quê? Porque ele foi eleito pelo povo. Tá? No plano externo, a soberania também se manifesta, como os outros países respeitando as decisões do Brasil. Vou pegar um exemplo. Alguns anos atrás, nós tínhamos aqui no Brasil o César Battisti. Todo mundo já deve ter visto falar do César Battisti, tá? Ele chegou ao Brasil e usou do subterfúgio, né, do asilo político.
A Itália pediu essa extradição, o Brasil à época não extraditou César e Battisti, tá? A Itália não gostou, reclamou, né? Fez a sua manifestação, mas ela respeitou a decisão. Por quê? Porque era a decisão de um governo soberano respeitado no plano internacional. Então a soberania ela existe no plano interno e no plano externo, tá? Outro que eu vou falar um pouquinho com você é sobre cidadania. Cidadania significa participar da vida política do país. Quando eu voto, eu estou exercendo o meu direito de ser cidadão. Estou exercendo a minha cidadania. Tá, gente? Feitas essas considerações sobre o nosso Soci Divaplu, que você não vai errar mais quando perguntarem quais são os fundamentos da República, vamos fazer uma questão. Olha só, Banca FGV, ano 2017, olha a questão que caiu na prova. Silvio e Maria travaram um intenso debate a respeito do conceito de cidadania, considerada pelo inciso 2 do artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Silvio defendia que todo brasileiro é cidadão, enquanto Maria ressaltava a necessidade de serem preenchidos alguns requisitos para a obtenção da cidadania. Silvio dizia que todo brasileiro é cidadão. Todo brasileiro é cidadão? Não, nós já sabemos. Garoto com 15 anos não é cidadão e é brasileiro. E a Silvia diz que para ser cidadão tem que preencher alguns requisitos. A Silvia está certa. Olha só, vamos ver as alternativas. A esse respeito é correto afirmar que, 2 pontos, letra A, Maria está errada. Tá? Maria não é Silvia, né? Foi Silvia. Maria está errada. Maria não está errada, pois a cidadania surge e se perpetua com o nascimento. Não, tá errado isso aí. Silvio está errado. Silvio está errado, pois é possível existir um brasileiro que não seja cidadão. Ó, me parece a questão correta. Letra C, Silvio está certo. Não, Silvio não está certo, tá, gente? Letra D, Maria está certa, pois é preciso que a cidadania seja deferida pelo Ministro da Justiça. Nada a ver. O Ministro da Justiça não tem nada a ver com cidadania. Letra E, Maria está certa, pois a cidadania sempre exige o prévio requerimento da nacionalidade brasileira. Não, não exige sempre o prévio requerimento, tá, gente? Por exemplo, eu nasço no Brasil, filho de brasileiro, eu sou brasileiro, não tem que fazer requerimento, tá, gente? Então esse sempre aí está errado. A resposta correta é Silvio está errado, pois é possível existir um brasileiro que não seja cidadão, tá? Vamos continuar então? Artigo 2º da Constituição. Agora nós vamos falar dos poderes. Olha só, são poderes da União independentes e harmônicos entre si. Quais são os poderes do Estado? Legislativo, Executivo e Judiciário. Eles são harmônicos e independentes entre si. Então, nesse artigo eu tenho 2 princípios. Quais são? Independência e harmonia, se perguntarem na tua prova. Dentro desse artigo eu tenho 2 princípios. Eu tenho 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. E eu tenho 2 princípios, independência e harmonia, tá? Um poder não pode interferir no outro, ok, gente? Vamos fazer o nosso intervalo e nós vamos retornar logo após ele com o artigo 3º falando dos objetivos da República.